Olá, hoje estamos aqui com a Andréa Nakane, diretora da Mestre de Hospitalidade, e vamos falar um pouco sobre segurança em eventos. Olá, Andréa, tudo bem? Olá, tudo bem, meninas? Conta pra gente um pouquinho que aspectos de segurança nós devemos levar em conta na organização de um evento. Uau, são tantos, vamos lá. A sociedade, de uma maneira geral, ela tem uma ideia muito errônea do que seja segurança em eventos. Muita gente, quando a gente fala segurança em eventos, a primeira imagem que vem à mente é justamente do vigilante, do profissional. Geralmente aquele homem de terno escuro, carrancudo, muito alto, forte. Só que, na verdade, a gente menciona que essa é a ponta do iceberg, é aquilo que é mais visível. Porém, no planejamento, você tem que avaliar uma série de variáveis, que vão desde o espaço físico, se ele é adequado, tem infraestrutura, o perfil do público a quem o teu evento vai ser destinado, jovens, idosos, crianças. Para cada perfil você tem especificidades que tem que ser considerada quando for fazer o planejamento. A parte de alimentos, a parte de bebidas, entorpecentes, não dá para a gente não mencionar. São uma série de variáveis que muitas vezes acabam não sendo contempladas e elas só são lembradas da sua periculosidade no momento do evento. E muitas vezes já é algo tardio. Isso tem que ser considerado previamente no planejamento. Então, se você acaba não tendo a oportunidade de ter na sua equipe, contratar realmente profissionais que tenham esse discernimento, que estejam antenados, provavelmente você vai ter um evento mais vulnerável a alguma coisa que você não quer acontecer. André, o que é exigido pela lei? O Brasil tem uma legislação bastante ampla com relação a isso. Tem um problema sério que é a não federalização, ou seja, cada estado e até cada município pode fazer os próprios regimentos com relação a isso. Isso dificulta muito a gente ter um padrão que seja seguido por todos os grupos. Quer dizer o quê? Por exemplo, em São Paulo eu tenho uma legislação que é a mais, digamos, criteriosa e rigorosa. Se eu vou fazer um evento, por exemplo, em Salvador, que não tem esse mesmo regimento, então eu simplesmente não vou fazer. Eu sempre coloco, como é que pode? A vida de um soteropolitano, né, ela é menor em termos de valor daquilo de um paulista. Por que a gente faz essas diferenciações? Então, essa é uma questão bastante ruim com relação a não ter uma norma federal. Mas a questão da legislação também é a falta de fiscalização. Então eu tenho lei, eu preciso segui-las, mas como não há essa contrapartida de você efetivamente ser auditado, fiscalizado, assim, não, então deixa pra lá. Eu vou contar com a sorte. Né? O famoso jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro tem até um aspecto. Esse é um jeitinho brasileiro totalmente vicioso, né? que tá na engrenagem do piniquim. Mas lá fora, eles entendem o jeitinho brasileiro de uma forma muito bacana, que é justamente a da flexibilidade, de ter jogo de cintura. E é esse conceito, é essa concepção que a gente tem que trazer, que a gente tem que se orgulhar. Não esse jeitinho brasileiro de levar vantagem sobre tudo e sobre todos, de fazer as coisas na maracutá. Isso é algo muito perigoso e totalmente imoral. Né? Então, quando se fala na questão da legislação, você tem que ter o cumprimento de ter brigadistas no local, no espaço do evento, porque pode ter uma necessidade de uma evacuação, de um atendimento, de um pronto atendimento, e esse profissional é um profissional mais habilitado, capacitado para isso. Você tem que ter ambulância, no caso de um número acima de 1.000 pessoas, você tem que ter a brigada de segurança, todos com carteira nacional de vigilantes, não é pegar o seu vizinho que tem um terno e vai atuar como um bico fazendo a segurança. Então são essas e outras questões que muitas vezes acabam passando desapercebido por falta de informações
ou, em alguns casos, por falta realmente de responsabilidade. Acho que essa seria a palavra mais assertiva para isso. Uma coisa que a gente sente, pelo menos eu sinto aqui em São Paulo, que alguns espaços exigem uma certa documentação de segurança e outros espaços não exigem. Então tem espaços que você não entra para fazer uma montagem se você não tiver ART, aquele negócio de fogo nos tecidos, cobertura, né? E outros espaços eles não pedem isso. Isso também não é uma coisa que é padronizada pela lei. Não é. E bom você falar na questão de espaço, porque muitas vezes o próprio espaço já não é adequado para receber o evento. Então, como organizador profissional de eventos, a gente tem que ter esse cuidado também. Se o espaço nos pede essa documentação, nós também temos que pedir a dele. Eu quero o alvará de funcionamento, né? Se começar a enrolar, você já sabe que tem, né? Ou está vencido, e a gente sabe que isso é muito comum. Eu acho que a gente tem que se preocupar com rota de fuga, né? Tem que fazer Sem uma visita dúvida. técnica no espaço para pensar Se o espaço já conseguiu obter o seu alvará de funcionamento, no primeiro momento, há a ideia que todos esses itens foram avaliados e auditados, né? Então, a gente tendo essa documentação já acaba tendo um apoio maior em termos de suporte para você trabalhar em cima com talvez acréscimos adicionais. Então, essa questão do espaço acho bacana eles exigirem e deveria ser realmente, né, um senso comum e não pontual. Mas cabe a gente, do outro lado também certificar que eles estão adequados a receber um evento, né? Questão de capacidade, né? Quantos espaços colocam que tem uma capacidade X e quando você pega o alvará é X menos Y, né? Evento não é coração de mãe que cabe mais não, né? Muito pelo contrário. O contratante não pode. sabe disso, não tem essa noção de que o espaço não permitiria ou não pode, não tem essa aprovação, né? Isso que você falou também, a obrigação de realizar visitas técnicas. Eu fico assim, estarrecida como alguns colegas amadores, claro, fecham contratos de espaços sem ir em loco verificar. Numa visita, você com um olhar mais apurado, você consegue, quantas vezes, quer ver? Vai lá no extintor de incêndio. Vê a tag, vê a etiqueta. Muitas vezes você tem surpresas desagradáveis. Ah, não, mas está programado, vamos trocar essa semana. Esse tipo de olhar faz até com que você seja percebido pelo local, pelo espaço físico, como um profissional diferenciado, então eles vão ter ainda mais preocupação em te atender da melhor forma possível. Se ele verifica que o outro lado é frágil, não tem informação, então vamos deixar rolar. E infelizmente, ao deixar rolar, você está suscetível a fatalidades, tragédias e outros acidentes. Anteriormente você falou da falsa imagem da segurança, né? O vigilante, o segurança, existe diferença? Como que a gente pode pensar nisso? O termo técnico que a gente fala é vigilante mesmo, é uma profissão regulamentada, né? A gente como profissional ainda está lutando para que a nossa profissão seja regulamentada, mas ele já tem. Há uma exigência de um curso de formação, eles têm que apresentar toda a documentação para retirar o que a gente chama de Carteira Nacional de Vigilante. Sem essa identidade funcional, profissional, ele não pode atuar no mercado. E são pouquíssimos os colegas que exigem esse tipo de documentação. Muitas vezes eles acabam convidando pessoas, enfim, que não estão aptas ou até poderiam estar aptas, mas que na verdade não podem cumprir uma terceira função, né? Por exemplo, quando a gente contrata profissionais de corporações militares, eles não podem trabalhar em eventos mesmo na sua folga, né? Então, muitas vezes a gente acaba não tendo também essa informação e fazendo a contratação errada. Então, a gente pensa que está trazendo a segurança para o nosso evento, quando na verdade a gente está trazendo ainda mais insegurança. Não é um bico. Não é um bico, não pode ser um bico, porque ele precisa, o próprio curso de formação precisa passar por uma série de atualizações, enfim, ele hoje ele não atende a 100% as necessidades, mas imagina aquele que não tem nada.
né, que vai simplesmente no achismo. O feeling é ótimo, mas em determinadas ações, momentos, não dá para ficar só concentrado no feeling, na percepção. André, você tinha comentado que a gente não pode ter só o segurança homem, né? Nós precisamos ter. Eu queria que você falasse também um pouquinho. Hoje a gente tem um grupo muito maior de seguranças masculinos, mas na verdade os eventos eles têm um mix, né? São homens, mulheres, então a gente precisa ter a equipe para atender ambos os gêneros. E gêneros, quando a gente fala, atualmente são só 2, independente, né, de toda essa modernização, dessa aceitação, dessa liberalização, é o masculino e o feminino. E também não dá para, né, eu preciso ter um de orientação sexual assim, não, aí também já complica, demais, né? Então é preciso ter para ambos, porque no momento de uma revista você pode se sentir extremamente constrangida de ter a sua bolsa aberta por um vigilante masculino. Você pode ter ali elementos, um absorvente, enfim, uma vontade. Que no meio você pode se recusar. Sim, né? sem dúvida. Isso é uma invasão, né, da tua intimidade. Então, quando você tem um caso onde você vai ser atendida por um vigilante do mesmo gênero, já não há, a princípio, esse constrangimento. Isso tanto o vigilante quanto o brigadista, por exemplo. Você tem que ter um dos dois gêneros ou não? Também. O brigadista, num primeiro momento, se fala que, não, se tiver só do gênero masculino, ok, tudo bem. Mas é algo que seria interessante a gente pensar também, porque tem situações que não são situações graves, mas requer um atendimento e aí você tem uma sensibilidade maior, talvez, sendo do mesmo gênero, né? Você consegue até se expor mais em termos de estar sentindo, né? Você acaba tem mais liberdade, se sente mais à vontade. Então, pensando no bem-estar dos nossos convidados, do público-alvo, é interessante fazer esse cálculo também. E esse brigadista, ele é obrigatório? Porque eu tenho percebido em muitos espaços que não possuem esse profissional. Ele é obrigatório. A gente tem a lei diz que a cada 500 pessoas você teria que ter um brigadista. Que, assim, na ótica de quem trabalha no planejamento, sabe que não é suficiente, mas ok. É sempre que possível trabalhar com mais, porque aí você também tem uma garantia muito maior que vai ter numa execução, num atendimento, muito mais rapidez e eficiência. No caso dos brigadistas, o espaço físico tem a sua equipe, deve ter, mas não necessariamente pode ser que naquele momento do evento, em função do espaço ser compartilhado, de outros eventos acontecerem, ele não consiga ter esse rodízio, essa movimentação. Então é importante que no planejamento também essa indagação seja feita, até porque o espaço físico apresente qual que é o seu plano, né, de ação caso algum acidente aconteça. Você escreveu um livro falando exatamente sobre isso. Conta pra gente. Esse livro se chama Segurança em Eventos, Não Dá Para Ficar Sem. O título foi justamente porque muitos clientes primários, aqueles que nos contratam, muitas vezes na hora de viabilizar o evento, de cortar algum investimento, cortava justamente da segurança. Não, mas olha, no evento passado eu não precisei. Foi tudo bem. Foi tudo bem justamente porque tinha toda a estrutura. Então começavam a cortar pelo item de segurança. Então ele vai ser bastante imperativo, né? Não dá para ficar sem, porque sem segurança não é evento. Então tudo que você projetou durante meses, sonhou, se você na hora H for cumprir esse tipo de receita, pode ser que o teu sonho não se torne realidade ou vire um pesadelo. A gente teria N casos aqui, né, para contar. Pecar pelo excesso sempre, né? Eu acho que é isso. Até porque um casamento, uma festa de debutante, uma comemoração de bodas, é realmente o momento onde todos os eventos são. Não dá para simplesmente voltar no tempo, vamos fazer de novo, né? É impossível. Então se perde toda aquela energia, aquela vibração, aquela felicidade do momento.
Então, se não considerar, certamente você pode ter aí um sonho sem tanta luz, sem tanto brilho, ou às vezes, né, que tenha se tornado um pesadelo. Então, é importante contratar profissionais que realmente tenham essa preocupação e esse zelo em inserir a segurança no seu contexto. Não adianta você escolher um local maravilhoso, extraordinário, um vestido, né, deslumbrante, um serviço de buffet de primeira linha, se você justamente pecar nas condições que não vão deixar que isso tudo aflore e que deixe realmente o espetáculo belo vir à tona. Então, sem segurança não dá. É um livro que a gente considera até um best-seller, porque já tem mais de 1000 exemplares vendidos. É um livro grosso, são 336 páginas e tem bastante conteúdo. É uma leitura... Vale a pena. Não é que não vai querer, né? Até porque, como escritor, a gente, né, não recebe absolutamente nada, mas é um livro que me deixa muito envaidecida, porque foi uma maneira que eu encontrei mais direta de ajudar o meu mercado, o mercado que eu faço parte, num país que é um país continental e que muitas vezes a gente sabe que tem enormes diferenças com relação a conteúdo, a informações. Então é um legado que eu acabei deixando e que eu fico bastante feliz em poder compartilhar. Adoraria, quando eu comecei há 25 anos atrás, que tivesse um material desse. Então eu fico bastante envaidecida com ele. E a última pergunta que a gente quer fazer é: quais as variáveis de segurança, além de termos a estafa adequada? A gente, como organizador de evento, é super responsável por isso, né? Sem dúvida. Então, olha, a gente já falou em algumas. O perfil do público, o espaço físico, alimentos, bebidas. O pessoal com bebida, né? Não, mas bebida hoje em dia tem lei seca, as pessoas são mais, né? Não disciplinadas. Tem táxi, né? Então, até nisso, uma vez que a gente comentou que tem um serviço de delivery de bêbados, as pessoas riem. Mas é um serviço que você está prestando, né? Vai que o seu convidado, enfim, tá para lá de Marrakech, pega o carro dele, encontra o primeiro poste ou encontra outro carro. Certamente vão puxar, olha, ele estava vindo de uma festa, aí a festa era de fulano. Olha só, você já... mas é pós-evento. É o pós-evento que continua, né, com uma imagem e ali você pode ter... é uma vida, né? Isso nem se cogita. Então, a gente tem que ter esse olhar, sim. Então, essa questão da bebida, mesmo com a lei seca, continua, né, sendo algo que a gente precisa analisar. Tem questões que muitas vezes são relacionadas e que podem nos afetar. Uma pandemia, uma epidemia. Se você está num local, né, que está sendo alvo de uma epidemia, vamos dar um exemplo, por exemplo, mais real. A dengue, que é uma realidade, né? Hoje a gente sabe, muitas vezes você tem um casamento, as pessoas vão pensar até 2 vezes antes de vir para cá, porque aqui é o foco. Então, até isso você tem que ter, né, parâmetros para pensar, tem que ter esse cuidado. Questão de furtos hoje acontece bastante, até aquela história, quem vê o rosto não vê realmente a intenção que está por trás, né? E a gente, quando está no ambiente social, né, festivo, a gente tende a relaxar, né? Não, só tem colegas, imagina, aí deixa a bolsa, quando vê, cadê a bolsa, né? Então, tem uma série de situações que precisam, sim, ser consideradas, justamente para que a gente não venha a ter nenhum tipo de mal-estar e que gere, em algum momento, um problema pequeno que pode se tornar algo bastante gigantesco. E no caso de acontecer esse problema, a responsabilidade é do organizador de eventos. Ele que é o administrador, ele que é o gestor. Então, ele pode até depois comprovar, né, que não teve diretamente a culpa, mas até, né, mostrar isso. É bem interessante também, quando a gente fala em segurança em eventos, já trabalhar com um plano de gerenciamento de crise. As pessoas ficam assustadas, não, mas crise?
crise, mais cedo ou mais tarde, ela acontece, né? Ela pode surgir. A gente não quer que ela se transforme num ápice, né, sem controle. Então, um bom gerenciamento de crise é interessante, sim. Isso, meninas. Muito obrigada, Andréia. Foi um prazer. Eu acho que a gente poderia ficar a tarde inteira aqui falando sobre esse assunto, né? Mas muito obrigada pela sua presença, pelo pouquinho de experiência que você veio trazer pra gente. A gente conta com vocês em outras oportunidades. Ah, com certeza. É só convidar. Obrigada. Obrigada, Andréia. Obrigada, gente. Até a próxima.